Oi pessoal, tudo bem aí? Então beleza, vamos continuar trabalhando o que a gente estava falando nas outras aulas sobre o desenvolvimento na primeira infância. Na aula passada a gente começou a falar um pouco sobre a maternidade e a paternidade. A gente falou um pouco sobre o nascimento, a gente falou um pouco sobre o que a criança vai construindo em relação aos seus pais, agora do ponto de vista dos pais. E hoje a gente vai falar um pouco sobre essa diferença entre o que é genético e o que é do ambiente, ou seja, né, o que é herdado pelo sujeito e o que o sujeito vai apresentar a partir da interação que ele tem com o ambiente. Sempre lembrando que um organismo está sempre em constante interação com o ambiente. Então é importante a gente considerar que existem esses dois fatores e agora a gente vai ver isso de uma forma um pouquinho mais profunda e mais acertada para a gente poder discutir o que é o que. A gente está trabalhando o capítulo 3 do livro da Papalha, que vai trazer alguns estudos americanos, sobretudo, sobre essas questões do desenvolvimento. E a gente está trabalhando também um ponto do livro da Grifa e Moreno, que é sobre chaves da psicologia do desenvolvimento, que é sobre a psicologia do desenvolvimento e que ela vai trabalhar algumas questões, principalmente quando a gente for falar sobre os gêmeos e sobre as questões da herança genética e do ambiente. Então vamos começar com o capítulo 3 da Papalha, e que ela vai falar sobre o conceito da genética, que é o conceito de herdabilidade. Então, sobre o conceito de herdabilidade, ela coloca assim, que é uma estimativa estatística de quanto um gene específico contribui para um determinado traço. Então, o que os geneticistas procuram quando vão estudar o nível de herdabilidade? Para a gente considerar o que é um traço do sujeito genético e o que aquilo é ligado ao ambiente, eles vão estudar o traço do sujeito que ele apresenta, que traço às vezes é um traço físico ou é um traço do comportamento, e daqui a pouco a gente vai continuar até falando um pouco mais sobre isso. E aí, estudando isso, eles vão analisar como esse sujeito se compara à família dele e ao ambiente dele. Então, sendo assim, se tem uma estimativa do que é esperado dentro daquela população e dentro daquela população o que está se modificando. Então, é importante da gente pensar que a herdabilidade vai trazer uma noção de correlação entre esse sujeito, esse traço que esse sujeito apresenta, com a família dele e com o ambiente que ele faz parte. Se houver uma forte correlação entre esse traço e a família, né, e as pessoas do mesmo ambiente, aí sim a gente vai inferir que tem uma influência genética. E essa influência genética, ela vai aparecer e ela vai fazer com que o sujeito se adapte às características e às exigências do meio. Sendo assim, ele vai apresentar algumas adaptações a essas condições, né? Às vezes condições de temperatura, enfim. Então daqui a pouco a gente continua falando mais sobre isso. Até daqui a pouco.